Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh e são todos muito bem-vindos ao Notícias. Boa noite e vamos às notícias. A Agência de Informação da Arábia Saudita anunciou na terça-feira a restauração de 6 mesquitas da cidade capital, Riad, no âmbito do projeto de desenvolvimento do reino. Depois de anunciar na semana finda que 5 mesquitas históricas da região de Meca vão se beneficiar de restauração na segunda fase do projeto de desenvolvimento de mesquitas históricas, a agência de imprensa saudita voltou a anunciar na terça-feira a restauração de mais 6 mesquitas, mas desta vez na capital saudita, cidade de Riad. Para as mesquitas em alusão, o desafio é trabalhar no equilíbrio das mesmas, ou seja, modernizá-las sem perder os seus traços arquitetônicos históricos e garantir a sua sustentabilidade. As mesquitas abrangidas são Al-Qibli, com uma área de 642,85 metros quadrados, que aumentará para 804,32 metros quadrados após a reestruturação e poderá albergar 440 fiéis. A Mesquita Al-Rumeila, também conhecida como Mesquita Al-Salama, com uma área de 1.184,69 metros quadrados e aumentará para 1.555,92 após a renovação. A Mesquita Al-Auda, uma das mais antigas da província de Diriyah, é uma das contempladas no projeto e poderá aumentar a sua capacidade de 510 para 992 fiéis no término da sua restauração. Outra mesquita em destaque é Al-Qala, que viu interdita as orações de sexta-feira há cerca de 50 anos, vai também beneficiar-se de restauração da sua estrutura e capacidade. A mesquita Al-Hizmi, construída há mais de 100 anos, após a sua renovação, estima-se que acomode cerca de 110 fiéis. A mesquita Al-Ruasa, por sinal, a última nas reconstruções anunciadas recentemente, estima-se que tenha uma área de 663 metros quadrados e uma capacidade para 210 fiéis após a sua renovação. O projeto visa realçar a rica cultura da Arábia Saudita, restaurando mesquitas históricas para adoração e oração, preservar as características originais das mesquitas históricas e melhorar o seu status religioso e cultural. Na Turquia, 31 hafizes foram graduados pela Mesquita Taksim. A Mesquita Taksim, no centro de Istambul, testemunhou a graduação do primeiro lote de memorizadores do Alcorão do Instituto de Memorização da Mesquita. 31 hufazes, memorizadores do Alcorão, receberam os seus certificados durante uma cerimônia realizada na Mesquita no domingo, depois de passar com sucesso nos exames da presidência turca de assuntos religiosos. O diretor do Instituto, Recep Jenik, disse em declarações à imprensa que os esforços feitos para memorizar o nobre Alcorão culminaram na graduação de memorizadores que alcançaram as primeiras posições durante as competições realizadas a nível da Turquia e do mundo. A Gazeta Árabe avança que o chefe do Departamento de Memorização da Presidência de Assuntos Religiosos, Ibrahim Yilmaz, confirmou que 12.000 graduados do Alcorão Sagrado na Turquia recebem os seus certificados todos os anos. Passa a ser obrigatório declarar a entrada e saída de dinheiro em moeda nacional e estrangeira acima de 10.000 meticais e 10.000 dólares norte-americanos. Passa a ser obrigatório declarar a entrada e saída de dinheiro em moeda nacional e estrangeira acima de 10.000 meticais e 10.000 dólares americanos. A medida fundamentada com base na lei cambial foi anunciada pelo Banco de Moçambique. O alerta do Banco de Moçambique, tornado público através de uma nota emitida na última quinta-feira, através da Lei Cambial 11/2009 de 11 de março. Além de valores monetários, as normas e procedimentos abrangem metais e minérios preciosos. Na importação e exportação de ouro, em barra, lingote ou outra forma não trabalhada,
prata, platina e outros metais e minerais preciosos, o portador deve apresentar, além dos documentos de importação, o respectivo boletim de autorização emitido pelo Banco de Moçambique. Segundo a nota, para a declaração dos montantes referidos, o portador de notas e moedas deve preencher em duplicado o impresso em modelo próprio junto das autoridades aduaneiras e deve conservar a segunda via do mesmo. O Banco de Moçambique recomenda o uso de meios de pagamento alternativos, como é o caso de cartões bancários e transferências telegráficas para se evitar o risco de roubo. O Instituto Nacional de Gestão de Desastres está sem estimativa do dinheiro necessário para a época chuvosa 2022-2023. O Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres diz que ainda é cedo para estimar o dinheiro necessário para fazer face à época chuvosa que se inicia em outubro próximo. A instituição reuniu-se ontem em Maputo com o INAM e outras entidades. Já o diretor-geral do Instituto Nacional de Meteorologia refere que ainda está a trabalhar nas previsões e só a partir da próxima semana poderá partilhar informação com outros setores, incluindo o Instituto Nacional de Gestão de Desastres. Em 2021, o governo aprovou o plano de contingência quase 2 semanas depois do início da época chuvosa. O presidente da República, Filipe Nyusi, quer energia nas casas das pessoas e não apenas nas sedes distritais. O presidente da República, Filipe Nyusi, exigiu hoje da Eletricidade de Moçambique, EDM, que as ligações de energia sejam feitas nas casas das pessoas e não apenas nas sedes distritais. Nyusi reconheceu que Moçambique nunca antes tinha tido a taxa de crescimento de acesso à energia como a que está a ser registrada nos últimos anos. Em 4 anos, a atual taxa de acesso da população à energia passou de 2% para 41%, mesmo com várias conjunturas extremamente difíceis. Ainda assim, esta taxa corresponde a 12 milhões de moçambicanos, o que revela que, apesar de excelente trabalho que a EDM está a realizar, ainda há muito trabalho por se fazer, descreveu o presidente da República, Filipe Nyusi. O chefe de Estado não deixa de entender que a EDM deve ser motivo de orgulho de todos e, quiçá por isso, ser acarinhada. Porém, Filipe Nyusi diz que é necessário que não se perca o que ainda se tem em termos de trabalho. O primeiro-ministro português, António Costa, participa na quinta e sexta-feira na quinta Cimeira Luso-Moçambicana, que visa o aprofundamento das relações bilaterais e a assinatura de diversos instrumentos de cooperação. António Costa participa na capital moçambicana, cidade de Maputo, na quinta Cimeira Luso-Moçambicana, cujos objetivos já foram bem definidos, a destacar o aprofundamento das relações bilaterais, que culminará com a assinatura de diversos instrumentos de cooperação entre os dois países. Em declaração à agência Lusa, o secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação destacou que os acordos assinados entre os dois países enquadram-se no Programa Estratégico de Cooperação assinado em novembro de 2021, com a duração de 5 anos e que, na sequência da quinta Cimeira Luso-Moçambicana, será valorizado e desenvolvido pelos dois governos. A fonte realça ainda que este instrumento global, ou Acordo Político Chapéu de Cooperação Luso-Moçambicano, de novembro de 2021, dispõe de um montante financeiro de 170 milhões de euros, dos quais 80 milhões destinam-se a projetos, programas e ações. António Costa, primeiro-ministro português, far-se-á acompanhar pelos ministros dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, da Defesa Nacional, Helena Carreiras, e da Agricultura e Alimentação, Maria do Céu Antunes. Na comitiva do governo português seguem também os secretários de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Francisco André, dos Assuntos Fiscais, Antônio Mendonça Mendes, e da Economia, João Neves. E no panorama internacional, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, pede 160 milhões de dólares para apoiar as vítimas de inundações no Paquistão. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, pediu esta terça-feira apoio financeiro internacional de 160 milhões de dólares para ajudar as pessoas afetadas pelas fortes chuvas no Paquistão.
Numa mensagem divulgada pelo Observador, Guterres afirma que o governo paquistanês está a utilizar fundos de emergência, mas que as necessidades continuam a aumentar e exigem atenção coletiva e prioridade global. Segundo o secretário-geral da ONU, com os fundos pedidos, pretende-se fazer chegar a mais de 5 milhões de pessoas alimentos, água, saneamento, educação de emergência, proteção e apoio à saúde. A época das monções é habitualmente a mais chuvosa no Paquistão, mas este país tem registrado chuvas que quase triplicam os valores médios sazonais. A Autoridade Nacional de Gestão de Desastres do país contabilizou pelo menos 1.136 mortes, segundo o boletim divulgado na segunda-feira. Convido-lhe já a acompanhar a previsão do estado do tempo para amanhã, inshallah, se assim Deus quiser. Nesta quinta-feira, a cidade de Maputo, capital moçambicana, prevê-se temperatura máxima de 26 graus e uma mínima de 20. Para a cidade de Xai-Xai, em Gaza, a máxima prevista é de 23 graus e uma mínima de 15. E por último, cidade de Inhambane, província com o mesmo nome, prevê-se temperatura máxima de 23 e uma mínima de 17 graus. Já na região centro do país, cidade da Beira, província de Sofala, prevê-se que os termômetros atinjam temperatura máxima de 23 e uma mínima de 18. Para Chimoio, em Manica, temperatura máxima de 21 graus e uma mínima de 15. Tete, temperatura máxima prevista é de 28 graus e uma mínima de 18. E por último, nesta região centro do país, cidade de Quilimane, na Zambésia, prevê-se temperatura máxima de 24 e uma mínima de 18. Já na região norte do país, cidade de Nampula, prevê-se temperatura máxima de 25 e uma mínima de 15. Para Lixinga e Niassa, máxima de 22 e uma mínima de 11. E por último, cidade de Pemba, prevê-se que os termômetros atinjam os 25 graus de máxima e 19 de mínima. A previsão do estado do tempo é-lhe oferecida por Couture. E desta feita marcamos o ponto final ao Notícias. Muito obrigada pela atenção dispensada. Desejamos continuação de uma excelente noite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.